Muito bem, vamos agora ao nosso esperado painel. Estão aqui conosco o Rafael Lima, diretor da RTL Consulting. Rafael, por favor. Tudo bem, Rafael? Aqui conosco também o Rodrigo Leite, sócio da Advisia ou CNC Strategy Consultants. Pronunciei corretamente? Muito bem. Obrigado pela presença, Rodrigo. Por favor, na segunda. Muito bem. E para mediar o nosso painel, participar também, aqui um amigo nosso, o Droander Martins, diretor das empresas Visp Capital e PV7. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, agora o debate é com vocês. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Agradeço a presença de todos. Estamos na reta final desse belo evento. A ideia desse painel é esclarecer esse momento de consolidação que a gente vem passando. Então, como mediador do painel, eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou passar a palavra para os colegas, Rodrigo Leite e Rafael Tenório. Então, nesse momento de consolidação do mercado de provedores, a gente se pergunta como se preparar, né? O que a gente deve fazer? Então, bastante linhas de crédito, bastante assédio dos fundos, dentro do próprio setor, né? Muitas vendas, muitas compras, muitas aquisições, os fundos, toda hora matéria na mídia. Então, a ideia é falar um pouco disso. Aqui, uma breve apresentação do grupo que eu represento. A IPv7 é uma velha conhecida de todos aí, eu sei que tem muitos clientes aqui. Então, a IPv7 ela é uma empresa de engenharia, é uma empresa que, desde a origem, ela vem levantando a bandeira de consolidação do mercado de provedores. A gente se especializou muito em desenvolvimento de projetos de data center, FTTH, Smart Cities, e nos últimos tempos a gente tem se especializado bastante em due diligence. Então, sempre quando um fundo, quando uma operação maior, o provedor alfa vai comprar outro, é exigido uma auditoria técnica. Então, essa due técnica é um dos nossos produtos. E outro produto que vem de encontro com a consolidação são os laudos periciais de avaliação de ativos. Então, eu acredito que os colegas, principalmente o Tenório, vai dar uma abordada nesse item, que é a questão todo o investimento que a gente tem feito, todos os ativos de rede estarem representados da maneira correta lá no nosso balanço, né? A IPv7, nessa linha, ela é a única empresa da América Latina com o nosso escopo de atuação que possui a certificação internacional ISO 9001. Então, isso faz com que os nossos projetos, as nossas teses sejam reconhecidas internacionalmente, né? E a Visp Capital é uma consultoria financeira, uma boutique de investimento, que, diferente de algumas boutiques do mercado, nós somos nichados exclusivamente no mercado de provedores de internet. Então, a Visp, ela basicamente faz valuation de provedores de internet, faz captação de recursos financeiros para provedores de internet, faz reestruturação empresarial, né? Então, pense em uma fusão ali, a gente tem que organizar a casa, né? Então, a Visp é especialista nisso, e toda a parte de intermediação com fundos de investimento, toda a parte de fusões e aquisições também. Porém, nós trabalhamos dentro do próprio setor. Então, vocês vão ver aqui no decorrer dos slides que a nossa tese é que um dos principais consolidadores do mercado de provedor é o próprio provedor de internet. Então, a gente tem aquela expectativa de que os fundos vão consolidar 100% do setor, mas, na prática, não é isso que vem acontecendo no nosso setor. Então, muitos provedores estão se preparando, estão se organizando, estão se fundindo, bastante vendas, aquisições, né, dentro do próprio setor, e nós nos especializamos nisso, em trabalhar para os pequenos e médios provedores, para os provedores consolidadores aí, a buscar novas operações. Nisso, a gente tem algumas parcerias estratégicas, uma delas é com a Bex, que é uma plataforma que nos dá acesso a diversos fundos de investimento. E eu escrevi um livro falando da consolidação, foi um livro escrito, o título do livro é Intangível, é um livro que fala de valuation, fusão, aquisição, inovação e negócios,
que eu escrevi para ajudar tanto os provedores de internet, né, que têm algumas dúvidas sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer no setor, quanto os investidores que estão querendo entrar no nosso mercado. Então, existem muitas particularidades no nosso mercado, e por a gente ter nascido dentro do mercado de provedores através da empresa de engenharia, faz todo sentido a gente falar, né, de consolidação. Então, nessa linha de consolidação, a gente ouve muito o termo M&A, né, que nada mais é do que um termo em inglês para representar esse momento que nós viemos passando. E a tese que eu falei agora é justamente essa. Então, na palestra da Abrint, que eu fiz agora, início do ano, tinha um auditório com bastante público, e eu questionei quantos estavam negociando com fundos de investimento e questionei quantos estavam negociando dentro do próprio setor, né? Então, a gente vê que existe uma parcela muito grande de negociações dentro do setor. Então, nós, particularmente, estamos trabalhando em diversas fusões ali, porque existe um momento que o provedor ele é muito grande para ser comprado por outro provedor, mas também ele é muito pequeno para atrair a atenção dos fundos. E é aí que a gente entra com a nossa tese de montar esses conglomerados, né, para que, dentro de algum período de tempo para organizar a casa, nós tenhamos essas operações aptas a serem apresentadas para os fundos de investimento. Então, aqui eu criei uma tabela, né, qual é a visão do mercado sobre a consolidação. Então, lembrando que é muito tese, né, então, cada consultoria financeira, talvez cada um de nós aqui tenhamos uma opinião, então, essa é a opinião da VISP, o que a gente tem visto nos nossos clientes, nos fundos que a gente tem trabalhado. Então, o que a gente enxerga? Como é que as operadoras têm visto esse momento, né? Então, as operadoras elas estão neutras ali, então, se vocês olharem ali na conclusão, tem 3 barrinhas ali. Uma é se ela está mais apta a comprar, mais apta a vender ou mais apta a fundir. Então, as operadoras é um mercado que já está mais estável. Então, a gente não vê, a gente vê as operadoras ali, a questão de infraestrutura, eles estão buscando sempre expansão e liderança, a contabilidade é bastante formal, o jurídico é formal, e a parte de governança, elas seguem os padrões de mercado. Então, as operadoras estão ali num limbo, não tem nenhuma se posicionando como só compradora, tem algumas particularidades no mercado, mas as operadoras hoje elas estão mais esperando para ver o que acontece. Já os provedores alfa, eles, assim como as operadoras, eles estão preocupados com a expansão e em ter a liderança do mercado. A contabilidade, ela ainda está um pouco informal, mas a maioria dos provedores consolidadores já estão ajustando e correndo atrás do prejuízo, né? Se em algum momento não estava tudo 100% correto, a gente nota que os provedores alfa aí, eles têm trabalhado numa velocidade muito grande para arrumar casa. A questão jurídica, a mesma coisa, a gente nota bastante demanda, né, de ajustes jurídicos aí, de parte de infraestrutura, de rede. A parte de governança ainda exige melhorias dos provedores alfa, mas eles também estão trabalhando nisso. E a gente nota que os provedores alfa, muitos deles estão se posicionando como plataforma e atraindo investimentos, e com esses investimentos, ou através de recursos próprios, eles estão bastante focados em comprar operações menores. Então, existem diversos aí no mercado, acredito que vocês devem conhecer muitos, tem operações aí que no último ano compraram 20, 30 operações menores. Então, esses provedores eles estão querendo crescer para chamar a atenção dos fundos, se já não estão investidos por algum fundo. Já os provedores pequenos e médios, eles estão preocupados com expandir, né? A gente nota que a parte jurídica, contábil, tributária é bastante informal ainda, e a questão de governança ela é muito pouco ou quase inexistente. Porém, a gente nota que entre os pequenos provedores, eles, como ainda não estão totalmente formais, assim como os provedores alfa, para captar recursos, eles acabam não tendo recursos para comprar outras operações. Em compensação, o movimento dos pequenos e médios provedores, no momento de consolidação, está sendo, ou eu vendo a minha operação, porque está vindo algum grande para o meu lado, então eu vou pegar e vou passar adiante, ou eu vou me juntar com outras operações para ficar maior, para ter força de brigar com um provedor alfa ou com uma grande operadora que está na minha região. Então, se vocês olharem ali, a conclusão dos provedores pequenos e médios,
é que eles não estão comprando, porque muitas vezes a gente sabe que o provedor pequeno e médio ele não tem uma disponibilidade financeira muito grande, mas, em compensação, muitos à venda, então, diversos provedores médios e pequenos à venda, e os que não querem vender, a gente nota que existem muitas fusões acontecendo. Então, até por forças externas, como a concessionária de energia, como a falta de espaço em poste, tudo isso está forçando os pequenos e médios a se fundir para ter mais poder de barganha com fornecedores, para conseguir acesso aos CDNs. Então, a gente vê um movimento de fusão muito forte nessa vertical dos pequenos e médios. Já os fundos de investimento, eles estão de olhos abertos. Então, tem muitos fundos no mercado, poucos comprando efetivamente, mas muitos fundos analisando operações, distribuindo mandatos para diversas boutiques de investimento trazer ativos. Então, a gente vê que o movimento dos fundos é olhar para o mercado, só que existem algumas exigências. Então, a ideia hoje é falar quais são essas exigências, como se posicionar dentro desse cenário. A maior parte das empresas no Brasil, elas são empresas familiares, né? Não diferente de nós, provedores de internet. Então, não é feito ter uma empresa familiar, bem pelo contrário, existem grandes empresas no Brasil e no mundo que são familiares. Então, o feio é tu ter uma empresa desorganizada, né? Então, uma empresa familiar não impede nada no momento de consolidação. Grandes empresas de todo mundo estão vindo para o Brasil. O Brasil, mesmo com tudo que tem acontecido, ele ainda é um território fértil para essas empresas ganharem dinheiro. Existe uma crise ética muito grande no país, né? Uma crise política, que eu não quero entrar no mérito, mas muitas falências aconteceram, muitas falências ainda vão acontecer. Só que o mercado de tecnologia, o nosso setor, ele é um dos setores que mais cresce. E isso tem chamado a atenção do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro pega e olha os últimos anos do mercado de telecom, mercado TIC, e fica olhando, pô, todos os outros setores estão caindo. No meio de uma das piores crises da história, esse setor vem crescendo. Pô, agora com otimismo para os próximos anos, o que não vai acontecer com esse setor? E aí está dando todos esses movimentos no mercado, né? Mas e o que é mais importante para minha empresa ser atrativa? Então, muitos provedores se orgulham pelo número de clientes, outros pelo faturamento, outros pelo lucro e outros pela rentabilidade. E aí eu queria exemplificar da maneira mais rasa possível aqui, só para desmistificar essa questão de consolidação que nós vemos no mercado de provedor, que são essas contas de padeiro, né? Ah, eu valho 10 vezes o faturamento, 12 vezes o faturamento se eu estou na fibra, faturamento mensal e tal, esses múltiplos aí sem pé e sem cabeça. Então, aqui eu separei dois provedores de internet, o IPv7Net e o Visp Telecom, que são dois provedores com a mesma quantidade de clientes diferentes, né, com o mesmo investimento. Então, ambos provedores começaram com um investimento de R$100 mil, só que o Visp Telecom tem 100 clientes e a IPv7Net tem 1.000 clientes. Então, eu já vi provedores dando preço por número de assinantes. Então, nesse caso aqui já não se aplica, porque eles começaram com o mesmo investimento, então significa que a Visp Telecom vale 10 vezes menos do que a IPv7Net? Não, depende do cliente, depende de como está a formatação de custo. Então, essa já é uma linha que a gente não deve seguir. O faturamento. Olha que curioso. Uma tem 1.000 clientes e fatura 120 mil mês, e a outra tem 100 clientes e fatura os mesmos 120 mil mês. Ah, Droander, fácil, vale o mesmo valor as duas operações. Se está as duas em fibra, é 12 vezes o faturamento. Vamos, então, olhar o faturamento, vamos aplicar um múltiplo aqui que vai dar o valor. Só que o mercado financeiro não pensa assim, porque na vida real não é isso que acontece. Eu posso ter o mesmo faturamento e posso estar quebrado. E eu posso ter o mesmo faturamento e estar tendo muito lucro. Então, o lucro líquido ele é bastante importante, mas o que importa para o investidor, o que importa para o mercado financeiro é a rentabilidade. É quanto realmente sobra para o investidor. Então, o investidor ele sempre vai olhar a taxa de oportunidade que ele tem. Então, por que eu vou comprar a IPv7Net para ter uma rentabilidade de 10%, assumindo o risco de botar dinheiro num provedor de internet? Porque eu não sei o que vai acontecer, 5G vindo, IoT, todas as questões legislativos do Brasil, todas as normas da Anatel. Pô, por que eu vou arriscar se facilmente eu pego um fundo de investimento que vai me dar a mesma rentabilidade?
Já o Visp Telecom, embora ele tenha o mesmo faturamento, ele tem uma rentabilidade de 30%. Opa, isso já começa a chamar a atenção dos investidores. Então, neste caso aqui, nesse exemplo, qual das duas empresas vocês investiriam, sabendo que as duas têm um faturamento de 120 mil mês? E é isso que acontece no nosso setor. Então, o que os fundos querem não é saber o número de clientes que tu tem, qual é o investimento que tu fez, quanto é que tu tem de infraestrutura, qual é o teu faturamento. Eles querem saber qual é a tua rentabilidade, quanto de riqueza tu consegue gerar. E aí o valor da tua operação, o valuation da tua operação e a liquidez do teu negócio vai ser em cima desses dados de rentabilidade. Então, não adianta a gente baixar o link para R$ 49,90 e botar um monte de cliente e achar que, por ter mais clientes, a gente vai ficar atrativo para o mercado financeiro. Não é esse o jogo. Então, uma coisa que a gente nota é percepção de valor, né? Eu vejo muitas operações que não valem tanto, mas o dono, por ter aquele amor, ele acha que vale muito a operação dele. E vejo operações que valem muito, que estão super organizadas, que têm um nível de governança bem interessante, e o dono acha que não vale nada. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer no momento de consolidação é ajustar a nossa percepção de valor. Então, esse vídeo, acredito que muitos aí já viram, ele está um pouquinho antiguinho. A Daphne é minha filha, ela tinha 3 anos quando esse vídeo foi gravado, e a Liza tinha 1 aninho. Então, vamos ver a percepção de valor da minha filha. Então, lembrando, percepção de valor, uma garrafinha de água. No mercado, R$ 2,00. Na balada, 6, 7. E no deserto? No deserto, a gente mataria por uma garrafinha de água, né? Tu daria teu carro fácil, se tu tivesse com sede e eu tivesse uma garrafinha de água. Então, a percepção de valor ela muda. Então, vamos ver a percepção de valor de uma criança de 3 anos. Daphne, você quer me vender essa sua boneca? A minha boneca? Qual que é o preço dela? Uma boneca por R$ 10? Você me vende a tua irmã? Por quanto tu vende a tua irmã? Eu vendo por R$ 1. Nossa, coitada da tua mãe. E me diz uma coisa. Você me vende a sua vovó? Eu vendo por R$ 13 a sua vovó? Ah, mas está muito caro. Não me dá um desconto? R$ 2,00. Ah, então tá bom. Então eu vou comprar tua pó de tinta. Você prefere um saco fechado de geladinhos? Eu quero. Ou você prefere uma boneca que fala? Tá. Você prefere uma boneca que fala, que faz xixi, ou você prefere um computador? Um computador que deixa com boneca. Não, ô malandra. Tu quer ou a boneca ou o computador? E eu? Você vende eu? Você vende a mamãe? Vende pra quem e por qual valor? R$ 3,00 para vender pra mãe. Não tem vergonha dessa cara. E tu vai vender pra quem? Tu vai me vender pra quem? Pra vovó. Pra vovó? Então tome cuidado, então. E tu vende teu pai? Vende também? E por quanto tu vende ele? Eu quero comprar o papai de ti. R$ 20? Pois é, pessoal. Esse é um vídeo de uma criança de 3 anos com a percepção de valor dela. Então, não me surpreende que ela venda a boneca por R$ 10, a irmã por 1, a mãe por 3. Ela não errou todo, né? O pai, vocês viram que ela conseguiu precificar o dobro da boneca. Então, está valendo. Então, assim, o que me surpreende não é a Daphne com essa percepção de valor e negociando dessa forma. O que me surpreende são empresários que investiram suor, lágrimas, tempo com a família, dedicaram anos das suas vidas nos seus negócios e eles negociando no momento de consolidação de uma maneira tão leviana quanto a minha filha, entendeu? Então, o convite que a gente faz aqui para vocês é atentarem para a percepção de valor,
trabalharem numa gestão de valor melhor dentro das operações, entenderem para onde o mercado está indo. Por muito tempo, nós nos dedicávamos mais à parte técnica e menos à parte de negócio. E o momento agora exige que a gente delegue um pouco as funções técnicas e foque mais no negócio. Então, a gente vai ter que se posicionar. Diante desse cenário de consolidação, como é que a gente vai proceder? Nós vamos ser um provedor alfa que vai comprar operações, que vai vender a operação, que vai fundir com outros para montar uma operação maior e mais sólida para buscar um fundo. Nós vamos captar recursos, sócios investidores, o que a gente vai fazer? Então, não existe receita de bolo. É uma pergunta que vocês, internamente, com seus conselhos, com seus sócios, devem responder. Mas, de alguma forma, a gente está aqui para ajudar. Eu vou passar a palavra para os colegas, eu não sei quem é o próximo agora. Os meus dados estão aqui. Fiquem à vontade para perguntar depois, no final, se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, depois da excelente palestra aqui do Roander, eu concordo 100% com tudo que ele falou, e em especial de que acho que é o momento, de fato, da gente pensar de uma forma bastante estratégica com relação a valor, né? Telecom, acho que o mercado de provedores esteve tão bom nos últimos 10 anos que a gente viu bastante dono de provedor se capitalizando bastante, apesar de estar tocando uma operação de telecomunicações fixa, né? Telecomunicações, em geral, é um mercado que, historicamente, nas últimas 5, 6, 7 décadas, aí, o mundo aprendeu que em telecom é um mercado que é intensivo em capital, você acaba tendo que reinvestir sempre, o tempo todo, cada vez mais, e, normalmente, você tem o retorno de todo esse investimento no momento de uma saída, de uma grande saída, né? Foi assim para os grandes casos de sucesso que Telecom já viu aí desde quase sempre, né? É muito raro você ter uma operação fortemente geradora de dividendos, assim, cash cow mesmo, só quando o mercado está declinando, tipo operação pura de TV paga, algumas coisas assim. Aí, de fato, você tira o pé do acelerador, tenta milcar o mais da forma mais longa possível, porque não vai ter ninguém para comprar. Então, não é o caso da banda larga. A banda larga, aqui no Brasil, é o único mercado que cresce bastante, cresce consistentemente de telecomunicações nesse momento, e telecomunicações sempre foi um mercado que atraiu o grande capital, e a gente acha, né, desde 2014, que a gente vem meio que igual uma gralha aí, repetindo que o mercado vai se consolidar, que o dono natural desse mercado é o grande capital, etc. Aconteceu com o mercado de TV a cabo americano, né? Demorou 40 anos, mas hoje são 3 empresas que detêm 95% do mercado. Existe uma série de drivers microeconômicos para esse negócio acontecer aqui no Brasil também, com provedores de internet. E já está acontecendo, de fato, o capital está aí, já no mercado de vocês. Então, concordo com o Droander, acho que para honrar todo o esforço e a dedicação, a doação quase que de vida e o tempo que isso roubou dos seus familiares, etc., para poder honrar tudo isso, é fundamental que vocês maximizem, de fato, caso vá, de fato, acontecer uma transação no futuro, que essa transação seja pelo maior valor possível, né? Eu sou sócio da Advise Investimentos, sou sócio também daquela empresa, a Advise é o CNC Strategy Consultants. Nasceu a Advise Consultoria de Gestão Limitada, né, em 2003, mas a gente se fundiu com um grupo europeu de consultoria estratégica global, e a gente se transformou em global na consultoria estratégica. A Advise Investimentos é 100% nacional, mas é basicamente do mesmo grupo de sócios. A gente também tem uma operação de Big Data Analytics, Machine Learning, AI em geral. É um grupo que é muito bom de números, né? Normalmente a gente tenta aplicar isso para serviços profissionais para empresas. Na consultoria estratégica, a gente atende, já faz bastante tempo, desde o início, praticamente, todas as Big Telcos, fundos de investimento, associações de operadoras, Anatel,
MCTIC, e fora do Brasil também a gente tem uma boa atuação. Isso na operação de consultoria estratégica, normalmente são projetos de consultoria curtos, 2, 3 meses, qualquer coisa que esteja na agenda do C-Level dessas empresas. E, em particular, desde 2011, começou a ter muito interesse dos fundos de investimento por fibra ótica. E aí a onda que estava mais pronta era a onda de operações de atacado e corporate, né? E foi aí que, de fato, a gente prestou consultoria para diversos fundos, mapeando tudo que existia no Brasil aí de ativos de fibra ótica de corporate atacado, e muitas transações aconteceram depois de consultorias conosco, algumas transações aconteceram por nosso intermédio e tem outras que estão vindo pela frente, que esse mercado ainda não parou de consolidar. Tem muita coisa para acontecer no atacado e corporate, né? Mas aqui eu vou falar, acho que um pouco, muito mais de varejo nessa apresentação. A Advise Investimentos trabalha, a gente fez, a duras penas, um caso bastante raro de fusão de 8 para 1, com um aporte de fundo, que foi a Vero Internet, e teve outras transações que a gente participou também. A gente também assessorou o GIC, Fundo Soberano de Singapura, quando fez o aporte de R$1 bilhão para comprar 25% da Algar. A gente está hoje com mais ou menos uns 30 mandatos exclusivos de provedores de diversos tamanhos no Brasil, de varejo, que tem o interesse em fazer uma excelente transação, seja esse ano ainda, no ano que vem, 2021, 2, 3, tem planos de mais longo prazo e planos de curtíssimo prazo. Tem planos de fusão, tem planos de venda direta, tem planos um pouco desesperados, vende, por favor, por qualquer preço. E, enfim, a gente deve anunciar algumas transações bastante interessantes nos próximos 6 meses. Uma transação demora muito, né, para acontecer desde o início até o final, mas eu vim hoje aqui para falar principalmente assim, como é que vocês que estão operando, como é que vocês constroem estratégia num mercado que está em franca consolidação? Tá? Primeiro, quando a gente vai construir estratégia, a gente tem que entender a estrutura do mercado. O mercado está estruturado dessa forma, tá? Grosso modo. Eu eliminei aqui alguns casos um pouco bizarrinhos, diferentes, que não estão nem crescendo nem diminuindo, são outros. Mas, assim, grosso modo, a gente tem 5 big telcos, né, de Algar para cima, 23, 24, 25, esse número está crescendo um pouquinho, de provedores que a gente chama de provedores consolidadores. O Druander, hoje eu ouvi que o Druander está chamando esse pessoal de provedores alfa. Eu acho que é um nome bem mais marqueteiro do que o meu, acho que, mas é a mesma coisa. Tá? Que tem mais, esse número é maior do que o número que está no CICE, com a nossa estimativa do subreporte de provedores menores e médios, né? Tem provedor até grande que subreporta também. A gente acha que são 38,2 milhões de acessos em abril. A gente deve atualizar esse número até o final do ano. Dá bastante trabalho essa contagem de acessos aí subreportados, porque a gente vai em todas as 500 micro-regiões do Brasil para conseguir esse dado. Mas provedores consolidadores, que são tipicamente de 40, 50 mil acessos para cima, mas aí não é por tamanho, né, muito mais por atitude, é gente que está capitalizadão, gente que está com um plano de, sei lá, dominância grande e um plano de saída com centenas de milhões de reais ou plano de saída de bilhões de reais. Tá? Tem, aqui, dentro dos provedores consolidadores, tem provedores que já têm fundos de investimento institucional junto, e tem fundos e tem provedores consolidadores sem fundo. Na verdade, são 4 operações com fundos e 20 e poucas sem fundos. Na verdade, hoje eu descobri que tem uma operação aqui em Ribeirão Preto rolando, que também é uma operação de fundo, não conhecia, mas ela é puro sangue, fibra, né? Começou do zero agora em 2019. Aí é um outro bicho, não é ainda um consolidador, porque eu acho que é um play mais de crescimento orgânico dentro de uma cidade muito grande. Cidades muito grandes normalmente não têm muitos provedores que dominam a cidade toda, né? Os provedores, eles fizeram assim mais dominância de cidades em cidades menores, né? Até 300 mil habitantes, mas mesmo assim acima de 200 mil é raro. Provedores regionais, a gente calcula que tenham mais ou menos uns 120 a 150.
Aqui são provedores entre 10 mil e 65 mil acessos. Aqui a gente segmenta por tamanho mesmo, para poder simplificar a vida. Normalmente, esses provedores são os líderes de número de acessos de suas respectivas microrregiões, às vezes abrangendo mais de uma microrregião. Provedores locais, aí já são quase 1.000 provedores, que são provedores que têm entre 2.500 e 10 mil acessos, né? Normalmente, eles também são líderes da sua região onde nasceram ali, né? Cidades pequenas ou pedaços de cidades e tal, mas tem muitos aqui que também não são líderes, estão assim, o segundo lugar, o segundo entrante, um atacante e tal. E a gente tem, a maior parte dos provedores são provedores muito pequenos, de 0 a 2.500 acessos, são provedores nascentes, muitos ainda bastante informais, quase metade sem licença de SCM, e que também estão crescendo, a maior parte está crescendo, alguns estão diminuindo ou vendendo a carteira, saindo fora do mercado. Mas, dentro dessa estrutura, a gente fez uma análise de crescimento, tá? Que eu acho que é bastante interessante. Bom, primeiro, para poder falar que os provedores, quando você toma todos eles juntos, eles são líderes não só em tamanho, né, são líderes absolutos em número de acessos, com 13 milhões e 400 mil acessos versus de 10 milhões para baixo da NetVivo e Oi, que são os três realmente grandes entre as Big Telcos, né, porque TIM e Algar têm muito menos acessos fixos. E o crescimento, quando a gente olha, o crescimento da NET, 4%, o crescimento da Vivo, menos 2%, menos 6% a Oi, e 29% o crescimento de um ano para o outro, tá? De provedores. Então, assim, é quase que um vexame esse tipo de competição, né? O que está acontecendo. Aí, quando a gente analisa um pouquinho mais profundamente, aquela classe de provedores consolidadores, ela cresce ainda mais rápido do que o resto, tá? Os provedores alfa. Isso porque eles estão com muito mais capital, eles não têm restrições de capital importantes para poder crescer, então, assim, expandem rede com bastante arrojo, e, além disso, eles não freiam em nada, né? Não cobra nada de taxa de instalação para poder frear um pouco a entrada, porque eles conseguem comprar quantas ONUs forem necessárias, quantas equipes, né, vão estar na rua, quantas forem necessárias. Então, tem muita gente que sabe que, às vezes, para a gente poder crescer, você precisa olhar o caixa, fazer conta, para poder ver se você vai, de fato, poder fazer aquela expansão ou não. Então, os provedores consolidadores, normalmente, tiraram essa restrição da frente, tem capacidade de endividamento boa, então tem muito dinheiro no caixa, ou então já entrou um fundo que tem 750 milhões, 1,5 bi para investir. Quer dizer, você não se preocupa muito e, com isso, você acaba conseguindo crescer orgânico bastante. Sem falar que também tem no plano de negócio desses consolidadores, de fato, consolidar, ou seja, adquirir outros, e aí o crescimento inorgânico se soma ao orgânico. Então, mesmo operações grandonas acabam crescendo percentualmente muito mais, e isso está, de fato, acontecendo nos números. Tá? Aqui não tem, tipo, em abril de 2018, menos consolidadores do que em 2019. Aqui é o mesmo número de empresas, são as mesmas empresas que, de fato, estão crescendo mais do que a média dos provedores. Agora, tem um outro fato que também a gente acha que é bastante importante, que é o seguinte: as Big Telcos, elas se dividem entre base legado e o novo, que é o GPON, FTTH, das Big Telcos, cresce muito mais rápido, inclusive, do que os consolidadores, porque as Big Telcos, elas são as donas hoje desse mercado, eles não vão querer perder essa liderança, têm acesso a capital extremamente barato, e muito, muito, muito mais barato do que qualquer outra empresa dessa lista, e, com isso, eles jorram bilhões e bilhões na sua expansão de rede, e, além disso, eles, de fato, fazem um trabalho de gestão do take-up rate mais tenso, mais direto, eles gerem esse KPI melhor do que a maioria dos provedores. O provedor normalmente está preocupado assim, em expandir rede, expandir rede, não gasta muito com marketing ou com promoção ali, porque a demanda vem, está todo mundo acostumado a demanda vir e pronto, então você basicamente se preocupa
em qual que é a próxima rede que você vai fazer o projeto, aprovar e construir, etc., né? E aí você vai esperando a demanda vir, porque você não vai fazer uma gestão tão tensa de take-up rate por projeto, que dá um maior trabalho, consome bastante analytics ali, você tem que ter uma equipe bem sofisticadinha para poder fazer esse tipo de gestão, e normalmente as áreas de vendas são um pouco mais reativas, né? Pelo menos na maioria dos provedores. Então, as big telcos, elas conseguem, com um capital muito mais barato, também elas conseguem ter ali uma gestão um pouco mais tensa desse take-up rate, e, de fato, a base de fibra deles está crescendo, 44% no caso da NET, mas em cima de um número muito pequeno. Eles ainda não estão assim tão acelerados, por exemplo, quanto a Oi. A Oi cresceu 48% de um ano para o outro. Hoje em dia, a Oi está meio que colocando em segundo plano a questão da operação móvel, e o grande negócio da Oi é a banda larga, é o FTTH, GPON, né, a banda larga, essa parte nova, né? Só que aquele crescimento baixo que a gente mostrou é porque a base legada, né, no caso da Vivo e da Oi, majoritariamente DSL, no caso da NET e HFC, a base legada está sendo carcomida de uma forma bastante rápida, né? Vocês, provedores, estão tomando esse mercado da base legada, então eles estão... a perda de clientes da base legada é tão grande que acaba levando todo para baixo. Mas, de fato, se a gente separasse essas empresas, tem a Vivo, a empresa de fibra da Vivo e a empresa legada, ou a empresa de fibra da Oi e a empresa legada, os campeões de crescimento são NET Fibra, Vivo Fibra e Oi Fibra, tá? Essa é a ordem mais ou menos natural das coisas. A gente acha que daqui a 20 anos, não necessariamente vão ser essas, né? Não necessariamente vão ser só 3, mas talvez 4, 5, 6, talvez em algumas regiões. Acho que por região, a gente não vai ter muito mais do que 3 ou 4 grandes vencedoras no final. Elas não precisam ser as mesmas no Brasil inteiro, porque o Brasil é muito grande, né? Talvez sejam por uma questão de sinergia com a parte móvel, que não acomoda tantos players. Mas, no final das contas, de fato, faz sentido a gente pensar que essa consolidação continua, tá? Por uma série de drivers microeconômicos. Quando a gente fala de processos efetivos de troca de transações societárias, né, troca de mãos aí, em relação a esses negócios, a gente tem essencialmente 4 tipos de M&As possíveis aqui, né? As compras de carteira sempre aconteceram, só que elas estão acontecendo de uma forma um pouquinho mais rápida hoje em dia. Por quê? Porque tem região que a água já está subindo, já está ficando mais difícil competir, já tem muito provedor de 0 a 2.500 acessos que parou de crescer, tem provedor que não só parou de crescer, como começou a diminuir. Tem locais do Brasil onde você pode ser bem pequenininho e continua crescendo tranquilamente, mas tem locais que a água começou a subir de fato e o cara está com medo de se afogar. E aí é a hora que, putz, aí você começa a ficar cansado, começa a falar assim, puxa, o dinheiro que eu não vou mais colocar dinheiro nesse negócio, eu acho que, de repente, é a hora de eu sair. Você pega um cara grande ou médio que tem ali perto e faz um negócio de venda da carteira. Esse tipo de negócio sempre aconteceu, né? A sucessão típica lá, na época que o cara era rádio daquele 2.400, aí tinha que investir em rádio 5.800, muita gente vendeu a carteira. Na época que todo mundo tinha rádio, tinha que fibrar, muita gente vendeu a carteira, porque não aguentaria fibrar. Agora, o cara já tem fibra até, né, já está fibrando, ou então é só rádio, não sei. Mas a água começou a subir, ele viu que o custo de aquisição de cliente começou a subir, o negócio não ficou mais tão interessante, eu parei de crescer, opa, vou vender minha carteira também. Então, sempre teve, continua tendo, pequenas transações regionais. Aqui a gente está falando de transações entre 5 e 25 milhões, isso bem parcelado, você dá 30% à vista, parcela os outros 70% em 20 vezes. Essa parcela, a própria carteira, a própria empresa que está sendo comprada paga. Então, no fim das contas, as transações saem para quem está comprando entre 1, 2 milhões, né, de entrada até 5, 6, 7, 8, aí, a entrada que você dá para fazer essas aquisições. O resto, tudo é pago pela própria empresa que está sendo comprada. É assim que se fazem pequenas transações regionais, normalmente não são muito bem precificadas. Quem está saindo dessa forma, com compras de carteira ou com pequenas transações regionais, normalmente não está saindo muito bem. Às vezes o cara está muito endividado, às vezes ele está cansado, às vezes tem uma situação entre os sócios que não está indo muito bem, ou, de fato, o cara começou a ter medo de que, talvez hoje ele não está sofrendo, mas daqui a 2 anos
ele pode estar queimando caixa na operação dele. Então, para poder não correr o risco, vamos entrar nessa venda que não está muito atrativa, vai ser um parto para eu conseguir ser vendido para um fundo, para uma empresa mais formal, então, beleza, eu saio meio por debaixo da porta. Tá? Transações que são aquisições foco dos consolidadores. Consolidador não quer comprar empresa de 5 mil acessos, 7 mil acessos. Consolidador quer comprar empresa de 20, 30, 50, 70, 100, 120. Tem consolidador que está indo primeiro nas grandonas, né, acima de 100 mil acessos, para depois olhar mais para baixo. Tem consolidador que consegue fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo, já está com 5, 6 MOUs de uma série de operações de 50, 60 mil, 80 mil acessos, tudo simultâneo, e mesmo assim com espaço para a gente poder chegar lá com uma de 30, e o cara consegue colocar uma proposta, depois de analisar muito bem a empresa, depois de 2 semanas. Então, tem consolidadores de todo tipo. O foco dos consolidadores são esse tipo de transações, de provedores regionais para consolidadores ou de consolidadores para consolidadores. Tá? Por exemplo, quem consegue comprar provedor consolidador ou é Big Telco ou é fundo investidor institucional, porque provedor consolidador é muito caro. Né? Então, já tem pelo menos 2 transações ou 3 transações que estão a caminho, né, entre provedores consolidadores, que eu não posso falar sobre elas, mas são transações que aqui a gente já começa a falar em 500, 700 milhões, 1 bi de tamanho da transação. Tá? Então, é por isso que o jogo aqui é bem pesado. Então, provedor consolidador que compra é só provedor consolidador de fundo. Ou então, um novo fundo que vai entrar, e aí esse provedor consolidador sem fundo vai se transformar no provedor consolidador com fundo. Né? Espero que eu esteja sendo claro, apesar de tanta palavra parecida. Provedores regionais, esses 120 a 150 também são bastante atrativos para consolidadores. Aqui, as transações são melhor precificadas. Eu não preciso fazer venda de 12 vezes faturamento, ou 18, ou 20. Eu posso fazer uma venda, de fato, com base na minha geração de caixa operacional, no meu EBITDA. Né? E pelos múltiplos de EBITDA que a gente, a duras penas, conseguiu convencer o mercado financeiro a pagar, acaba saindo por bem mais do que 18, 20 vezes. Estamos falando aqui de 25, 27, 30, 32, depende muito de quem está do outro lado da mesa e depende também da qualidade do ativo que você está vendendo, tanto a qualidade formal, interna, né, da sua parte contábil, da sua formalização, as coisas erradas que foram feitas nos últimos 5 anos, que entram sempre num julgamento de valor se o provedor está bom ou não. Enfim, são essas as aquisições que estão meio que consumindo mais a atenção de empresas como a minha, que vive de intermediar transações. Né? E comprador estratégico. Ainda não aconteceu nenhuma transação de Big Telco comprando provedor de varejo. Né? A Algar comprou algumas coisas aí de atacado, 2, e as Big Telcos estão sempre olhando coisas para comprar. Né? Recentemente teve a compra da Nextel, mas, de fato, eu tenho conversado com todas as Big Telcos sobre a aquisição de provedores. Então, eles sabem, obviamente, eles conhecem os provedores, sabem os economics, eles têm suas opiniões. Não necessariamente a gente concorda com todos, a gente acha que eles estão perdendo um pouco de tempo, mas já tem bastante movimento nessa direção, para começar a acontecer transações desse tipo. Inclusive, de Big Telco para Big Telco, isso saiu nas notícias recentes aí, que a Oi é um target, eu diria que não tem só essa em consideração hoje em dia. Mas, enfim. O que a gente acredita que é uma estratégia que faz sentido em cada um dos níveis? Tá? Para a Big Telco, faz sentido... enfim, a gente acha que as Big Telcos têm que aprender a operar, assim como os ISPs. Tem muita coisa que vocês fazem muito bem, eles fazem mal, e eles precisam ter uma certa convergência de práticas. A gente tem falado isso para eles lá pelo lado da Divisa Consultoria. A gente acredita num modelo de franquias bem montado. A gente não viu nenhum bem montado, mas a gente acredita. A gente acha também que as Big Telcos deveriam liderar o movimento de consolidação, porque se eles deixam os investidores institucionais fazê-lo, eles vão acabar depois tendo que comprar os investidores institucionais na saída e vão acabar pagando o premium, né, vai deixar o premium no bolso dos investidores institucionais. Eles poderiam embolsar esse premium se eles liderassem esse processo.
E, por fim, eles já estão fazendo isso, meio desesperados. A gente acha que vai ser possível buscar vantagens competitivas importantes através do seu tamanho maciço, né, massivo. Ainda não rolou, mas a gente acha que tem espaço na TV, tem espaço na móvel, uns combos muito mais espertos do que os que eles conseguem fazer hoje. Provavelmente, eles conseguiriam, talvez, reduzir a corrosão da sua base, até mesmo da base legada, né? Inclusive, assim, um dos melhores combos que tem é da empresa que está com maior dificuldade financeira hoje em dia, que é a Oi. O Oi Conta Total é uma pedra no sapato. Em certas regiões, esse produto pegou muito bem e, às vezes, o cara compra uma segunda banda larga porque ele não quer largar a mão do Oi Conta Total. Então, é um combo bem montado, talvez seja o melhor montado entre as Big Telcos. A gente acha que existe espaço para combos muito mais espertos, que se tivessem empreendedores como vocês lá em cima das Big Telcos, vocês provavelmente já teriam aproveitado melhor as outras coisas que eles têm para poder oferecer. Ainda bem para vocês que eles estão fazendo um trabalho ruim aqui. Então, de fato, esse mercado está sendo bastante carcomido e eles não estão conseguindo usar o poder de mercado maciço aqui. Tá? Mas essas são as estratégias que a gente acredita para o nível deles. Provedores consolidadores. A gente acha que eles têm uma ótima oportunidade de aproveitar o melhor dos dois mundos. Esse pessoal está vindo com a gestão já que sabe fazer a gestão tensa de take-up rate direito e algumas outras pequenas coisas que as Big Telcos têm, por exemplo, o fundraise, né, conseguir levantar dívida bem barato e coisas desse tipo, poder de barganha na hora de comprar as coisas e tal, sem perder o DNA de provedor, que isso é importante, né, e existe sempre o risco de que o cara vai perder um pouco a mão ali depois que passar para um fundo, né. Mas, enfim, a estratégia melhor dos dois mundos. A gente acha que o ritmo da consolidação deveria ser acelerado, o pessoal está muito avesso a riscos com relação a coisas assim, onde eles estão, na nossa opinião, enxergando fantasma onde não tem. A gente tem visto uns combos bem espertos, por exemplo, da operação que a Warburg Pincus comprou, próximo da Grande São Paulo, uns combos de MVNO, onde se a pessoa compra três chips com 10 GB de capacidade de celular, né? Compra um para o filho, um para a mãe, um para o pai. Então, da residência tem aqueles 3 chips, paga R$200 por mês pelos 3 chips, 10 GB, é um plano bom para uma classe A e B+. E aí a internet banda larga sai por R$1. Né? Quer dizer, a gente acha que esse combo é muito forte. E isso tem, assim, é bem mais difícil para um provedor, mesmo super capaz, competir assim, né? Porque é uma oferta, é um combo matador. Esse é um exemplo, mas tem outras coisas que estão na cabeça desse pessoal. Saída em conjunto. A gente acha também que uma ótima estratégia para os consolidadores é, na hora de sair, juntar uns 2 ou 3 ou 4 e acelerar o IPO, e aí, de repente, você pode sair daquele plano assim, eu posso vender para uma das Big Telcos. Isso é sem graça, essa saída. Provedores regionais e provedores locais, eu acabei fazendo a mesma listinha de estratégias. A gente acredita que quem tem a liderança local, a liderança da sua microrregião, quem está bem posicionado e continua crescendo sem enxergar tanta competição dando problema. Para vocês que estão crescendo a 3%, 4%, 4,5%, está na hora de buscar bastante pulmão financeiro, porque vale a pena. Cada 1.000 assinantes que você coloca na base são alguns milhões a mais que você vai coletar no fim. Isso vale muito a pena. O retorno sobre capital investido de provedores que estão muito bem na sua base local é da ordem de, dependendo do tanto de imposto que vocês estão pagando, entre 40% e 70% ao ano. É um retorno sobre capital investido muito bom, 10 vezes maior do que aquilo que eu consigo na XP. E a gente acha que vale muito a pena o risco. Só precisa ficar de olho também para não perder o timing, então precisa também olhar para dentro e se preparar. A gente acha que, por exemplo, a gestão de take-up rate é uma lição que tem que aprender das grandes. Ninguém sabe fazer venda de fato 100% digital, né? Vai ver como é que funciona a aquisição de clientes do Nubank e tal. A gente sempre vê soluções nas feiras, mas assim, a solução não é alguma coisa que você vai encontrar na feira. Você tem que mudar todos os processos dentro da sua empresa para você, de fato, ter uma operação
que adquire clientes de forma digital, 24 horas por dia, com bastante assertividade, omnichannel e tal. Essa é uma coisa bem óbvia, mas que demora tanto para todo mundo fazer, no fim das contas, não sei exatamente por quê. Uma preparação correta e urgente para você estar pronto para uma saída, né? Porque os compradores, eles nem todos são bons pagadores, são bons precificadores na hora da compra, né? Você vai ter assédios de gente que gosta de pagar muito baixo, de gente que gosta de pagar baixo, de gente que gosta de pagar não tão alto e tal. Quando passar um que gosta de pagar alto, talvez seja a hora de você olhar com bastante carinho. Mas aí você não pode estar restrito porque você não está pronto, né? Então, esse é um risco que eu acho que vocês não podem correr. Fusão sem cash. Para quem é menor, né, eu tenho menos de 10 mil acessos, eu tenho 12, eu tenho 15 e tal, a gente acha que é um pouco perigoso ficar desse tamanho durante muito tempo, porque um provedor de 12, de 15, é relativamente fácil atropelá-lo se eu sou um cara de 150 mil, 200 mil acessos, se eu sou um provedor de fundo, se eu tenho 1,5 bilhão de caixa, né? Então, é relativamente fácil que eu diga assim, não é fácil. Um provedor bom de 12 mil acessos não é fácil, mas é relativamente fácil atropelá-lo. Eu vou escolher aquela parte que tem um cara de 12 e não aquela que tem um cara de 80 mil acessos, né? Eu vou evitar o cara de 80, não vou querer trombar com ele, eu vou e atropelo os de 12 que tem por aqui. Então, é por isso que a gente acha que uma fusão sem cash, pegar 3, não pega 8 provedores, igual a gente fez lá em Minas, porque eu demorei 3 anos e quase que não saiu, porque a cada trimestre um brigava com o outro e tal. Foi difícil, tá, o negócio acontecer. Mas 3 provedores contíguos e que já sejam parceiros tradicionais, que conheçam o defeito de cada um, estejam confortáveis e confiem uns nos outros, essa é a situação ideal. Vale a pena fazer uma fusão sem cash. E esse é o último slide. Tá? Provedores pequenos, abaixo de 2.500. E aí depende um pouco da situação. Se você está reduzindo a base, aí, cara, é hora de fazer assim, igual a Sky, né? Puxa o freio, para de investir, colhe dinheiro, bota dinheiro para dentro da sua conta corrente. Ou então, vende, né? Porque se você está reduzindo sua base, não está na hora de você ficar investindo, nadando contra a maré, porque o seu investimento não está retornando. Tá? Então, é cash cow. Todo mundo sabe que provedor, se você não tivesse que investir tanto em novas ONUs, e em fibrar mais áreas, e equipe você ia fazer um caixa gigantesco na sua operação. Então, às vezes, esse negócio de vender seu provedor no final pode não ser a melhor estratégia para você. Então, é puxar o freio de mão pesado, botar todo o caixa gerado para dentro, tenta proteger sua base o máximo possível, vai conhecer cada um, toma café com eles todo dia e tal, e fica nesse cash cow o máximo de tempo que você conseguir. Talvez seja a estratégia mais lucrativa de saída. Mas, se você está crescendo, aí a gente acha que, primeiro, você tem que focar naquele espaço que você está pronto para liderar. Mas liderar de um jeito certo, né? Onde você protege sua base sem erodir o preço. Não adianta nada você ter uma estratégia de acabar vendendo o seu provedor, mas se você pratica ticket médio de... Seu plano de entrada é R$ 39,90, o grosso do que você vende é R$ 49,90. Esse ticket médio é muito baixo, provavelmente ele não vai ser vendável, ou se for vendável, vai ser vendável muito barato. Então, o ideal, para quem é pequeno, está crescendo, está com gás, está animado, encontra o local ali, o seu nicho, onde você pode ser o líder, mas um líder com L maiúsculo, um líder que não precisa erodir preço, né? Porque a erosão de preço não é uma estratégia boa para ninguém que vai ficar nesse mercado no fim das contas. Esse mercado é feito de players racionais, é intensivo em capital. Todo mundo teve muito capital antes, então, normalmente, o pessoal não pensa de forma irracional. Não vai ser a erosão de preço que vai ser a pressão competitiva, vai ser o alto custo de aquisição de clientes. Então, o preço provavelmente vai ser mantido, a menos de alguns caras que, temporariamente, vão fazer uma estratégia meio kamikaze, que não vai durar muito tempo, vai atrapalhar todo mundo, mas também não vai resolver a situação do próprio cara que está fazendo. Então, a nossa sugestão é, de fato, proteger sua base sem erodir o preço, talvez unir-se com os outros, se tiver espaço, né, se confiar em alguém. E se você estiver crescendo muito, não, eu sou pequenininho, eu acabei de começar, eu estou crescendo muito, tenho espaço aqui bom para mim e tal, aí, cara, é hora de vender a casa, se endividar, trazer gente para poder investir junto com você, levanta dinheiro agressivamente e suba aqui, né? Porque eu acho que o prêmio lá no final são dezenas de milhões de reais do seu patrimônio, né? Que você vai acumular, vai ter acumulado no final, né? Na hora da venda, ou talvez mais de uma centena ou centenas, né? Depende de quão alto você chegar aqui. Acho que
Era isso que a gente tinha para falar hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, eu sou diretor da RTL Consulting. Nossa empresa é uma empresa de assessoria contábil e assessoria financeira. Eu estive na KPMG, fui auditor, passei pelo Grupo Galvão, no setor de saneamento, construção civil, energia, e fui diretor financeiro da Mob Telecom, provedor do Nordeste, um grande provedor hoje. Atuava na área de atacado, corporativo, e hoje está investindo também no varejo, está expandindo suas operações, Norte, Nordeste, agora Sudeste também. E atualmente eu estou na RTL, justamente pela lacuna, pela oportunidade que a gente enxergou no mercado de telecom. Hoje a nossa estratégia é justamente encurtar essa relação do provedor com a parte financeira, com a parte contábil. Então, em complemento ao que os colegas disseram aqui, eu vim trazer para vocês a importância dessa ferramenta, que é a contabilidade, não só no dia a dia, na parte fiscal, na parte financeira, mas principalmente no processo de consolidação. A gente está trabalhando em alguns projetos, como nós não somos advisor, mas nós auxiliamos nos processos. Nós auxiliamos a Smart Telecom em Pernambuco, que foi vendida para a Algar. Nós auxiliamos uma empresa de data center, uma startup, que foi vendida a 30% para a Embratel. E atualmente nós estamos em 2 projetos de consolidação, provedores de 50 mil, 60 mil clientes. E a gente tem vivenciado a dificuldade no momento da due diligence. Então, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês da experiência nossa do dia a dia. São alguns pontos rápidos, mas extremamente necessários para quem quer surfar essa onda de consolidação. Então, só para a gente falar um pouquinho da contabilidade, né? Contabilidade, eu costumo falar que é a foto do seu negócio. Contabilidade é a foto da atual situação financeira e econômica do seu negócio. Então, quando alguém olha para o seu negócio, o que ele vai pedir são as suas informações contábeis. Então, eu resumo aí que a contabilidade é uma caixinha que recebe as informações do fiscal, que são os impostos, da parte pessoal, gestão de pessoas, e da parte financeira, que são as contas a pagar e contas a receber. Bem simples, mas que a gente sabe que no dia a dia é algo bem mais complexo. E a contabilidade, ela fornece algumas informações que numa due diligence você vai precisar delas para o seu investidor, para o seu numa eventual captação de recursos, BNDES, FINEP, ou mesmo um fundo. Então, coloquei para vocês as demonstrações financeiras que são essenciais num processo de consolidação de DOI. O balanço, ele reflete as informações ativas e passivas do seu negócio. Demonstração do resultado, seu resultado econômico, se sua empresa é rentável, se ela dá lucro, se ela reflete a realidade das suas receitas, das suas despesas, do seu custo na prestação do serviço. A demonstração do patrimônio líquido, que é a variação do seu resultado, do aumento ou da diminuição do seu capital, do seu prejuízo ou do seu lucro. A demonstração do fluxo de caixa. E tem outras demonstrações, que valor adicionado, resultado abrangente, que são demonstrações que estão na Lei 11.638 de 2007, que substituiu a Lei de 74, que é a Lei das SAs. Então, hoje, quando você pensa num negócio, a foto dele são as demonstrações financeiras. Então, quando você vai vender o seu negócio, você precisa de alguém para falar assim, ó, meu negócio está bom, nos números também. São essas demonstrações que podem ser auditadas, e se forem auditadas, tem muito mais valor, que elas vão ser usadas como instrumento numa due diligence.
E aí eu vou falar um pouquinho de quais são os principais pontos que a gente presenciou, que a gente vivenciou nos nossos projetos de M&A. Quando um fundo ou um próprio player do mercado ele se interessa pelo provedor, o Druander falou bem aqui, geralmente a gente já pensa em múltiplos de clientes, receitas, mas eu coloquei 3 pontos principais que são analisados em uma negociação, talvez até mesmo antes de uma oferta, porque depois da oferta você tem um período de due diligence até o closing da operação. Os 3 pontos principais, eles estão relacionados à operação, ao planejamento societário, e aí depois o EBITDA, que o nosso amigo falou, que ele é utilizado geralmente como referência. Então, a operação, a gente está falando da rede, da estrutura. Se ela está padronizada, e quando eu estou falando padronizada, não é somente um fornecedor. Se ela está padronizada, funcionando. Se ela está regularizada, questão dos postes. Tudo isso pode ser contingência na hora de valorizar o preço. O que a gente vivenciou é que as redes de rádio elas não estão sendo consideradas como valor numa eventual transação. Por conta da evolução da tecnologia, não estou falando que isso daí não vai ser considerado no eventual M&A, mas nas operações que nós tivemos, se tivesse uma rede de rádio, muitos clientes numa rede de rádio, elas foram colocadas como um novo investimento, então teve uma redução do preço. Então, vai ter que investir nessa rede, nessa cidade que só está no rádio, então vou abater isso do preço. E o principal, que eu acho que vocês têm que guardar isso, é se essa rede ela está registrada lá no seu balanço patrimonial. Porque a gente sabe da questão da informalidade que foi falado aqui, mas existe um momento que você tem que dar um stop e começar a fazer as coisas certas. Então, se essa rede, se você investiu 20, 30 milhões, 50 milhões, isso daí está representado no seu balanço, porque é ele que vai ser levado em consideração. Se você investiu em várias cidades, em várias tecnologias, como isso está avaliado no seu balanço? Isso é um ponto muito importante. Com relação à parte societária e à parte tributária, eu não vou entrar no mérito aqui de SCM, SVA, dessas questões. Mas a estrutura societária em si, quando um player, um fundo, ou até mesmo uma operadora, se ela olhar o seu negócio, ela vê 10, 12 CNPJs, é muito mais difícil ela entrar do que se ela encontrar um CNPJ trabalhando da forma correta. Então, não importa o que você fez até agora, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. E é muito mais difícil você sentar na mesa para conversar com 10, 12 sócios, que às vezes nem conhecem do negócio, mas estão lá no quadro societário, do que você conversar com um só. Então, essa é uma bandeira que eu levanto, porque a gente já participou de alguns processos em que o investidor voltou porque falou assim, não, é muito complexo, vai dar muito trabalho, é muita alteração societária, é muita gente para conversar, e é mais ou menos a questão da consolidação dos 8 provedores. Sempre tem um que vai dar um trabalhinho lá e vai fazer com que a operação dure mais tempo do que é estimado aí por quem quer comprar, né? Vai gerar uma certa delonga que vai atrapalhar o negócio. E quem está comprando está investindo também, porque você paga para uma Big Four fazer uma auditoria, você paga para alguém fazer avaliação da rede, então gera custos. E quem quer comprar, quer gastar menos e quer fazer o negócio acontecer logo, porque provavelmente eles têm meta lá do outro lado também. Então, essa questão da estrutura societária, da regulamentação e da estrutura tributária, ela é um ponto também que a gente encontrou grandes dificuldades no momento do M&A, no momento da due diligence, e esses pontos eles são utilizados como contingência, questão do pagamento. Dificilmente você vai receber 100% do valor no closing, na assinatura do contrato. A não ser que você, nos últimos 5 anos,
esteja 100% correto, que o player aceite a sua estrutura tributária, aí eu estou falando de SCM, SVA, outros serviços, e que você não tenha nenhum passivo contingente discutindo. Então, dificilmente, se sua empresa valer 100 milhões, 150 milhões, 50 milhões, você vai receber isso no closing da operação, na assinatura do contrato. Diferente do que acontece, às vezes, numa aquisição menor, né? 10 vezes, duas vezes, 5 vezes. E o outro ponto que eu coloquei aí é o EBITDA, né? O que significa o EBITDA? Porque, ao invés de eu falar de quantidade de clientes, quantidade de faturamento, eu tenho que falar assim, qual que é o meu EBITDA? Quem sabe o EBITDA do negócio, o EBITDA anual? Alguém sabe? Eu até coloquei aí, o EBITDA é uma sigla em inglês, que traduzida aí para o português, significa o lucro antes da depreciação, da amortização, dos juros. É o lucro operacional do seu negócio. Então, quanto que minha empresa gera de caixa? Eu escutei essa semana que a gente estava fazendo uma due diligence com a Ernst Young, com a UI, e o dono do provedor falou assim para mim, caraca, meu provedor não vale nada, o que vale é esse tal de EBITDA aí. O que eu investi, o que eu gastei, tudo que eu fiz, se eu soubesse, eu só tinha feito esse tal de EBITDA. Mas o resultado operacional do seu negócio, a capacidade de geração de caixa. Esse é o EBITDA. Qual a capacidade do seu negócio de gerar caixa? É isso que os grandes vão olhar. É exatamente esse ponto que vai fazer a diferença na hora do seu provedor ser adquirido, ou não. E aí cabe a você, é óbvio que são negociações. Hoje eu penso aí, é uma opinião minha, eu penso em média de 4 a 7 EBITDAs anual. Ano, né? Avaliação de um provedor, ou menos ou mais. Mas não muito mais do que isso. Vai existir exceções? Óbvio que existem outros pontos que podem ser levados em consideração, que pode jogar seu preço para cima. Mas essa é a métrica que você precisa saber para avaliar o seu negócio. É óbvio que existe um valuation, um fluxo de caixa descontado. Mas hoje, o que os fundos e outros players estão olhando é o EBITDA. Qual a capacidade do seu negócio de geração de caixa? Por isso que é importante o ativo estar registrado no ativo. Tem que tomar cuidado com as estratégias fiscais também. Porque às vezes a gente coloca uma empresa no lucro real e fala assim, vou jogar tudo para o resultado para eu dar prejuízo. Tudo bem, você não tem ativo nenhum, você não tem lucro operacional nenhum. E aí seu negócio não vale nada, então? Eu vou fazer um EBITDA ajustado. Vai ter que defender, vai ter que provar. E se está lá no seu balanço, está auditado, é mais fácil. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a contabilidade, as demonstrações financeiras, é extremamente importante em qualquer processo de compra e venda. Mesmo que você tenha um investidor que queira muito seu negócio, muito, ele vai olhar. Principalmente se for um fundo, porque a tendência do fundo é pagar bem menos, porque ele quer assumir menos risco. E não faz sentido nenhum um fundo que recebe milhões ou bilhões de investimento, ele comprar alguma coisa que tenha contingência. Então, ele não vai pagar por isso. Ele não vai assumir esse risco. Porque se você aplica num fundo e sabe que ele está comprando algum ativo podre, você tira seu dinheiro de lá no outro dia. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que a importância dessas questões contábeis, como eu vou organizar o meu provedor para ele estar pronto para esse bom comprador, igual o Ricardo citou. Será que eu vou estar pronto para a hora que chegar o bom comprador? Porque às vezes você recebe uma proposta muito boa, só que na hora que você cai na due diligence, o investidor recua, porque ele fala, não dá. Ou ele te dá um preço lá embaixo, que dá vontade de você bater nele. E eu já vi isso em mesa. O cara sai bravo pra caramba, mas infelizmente
Às vezes a gente fica todo mês ali querendo juntar e não junta nada. Só que a gente está perdendo muito lá na frente. Tudo que está off-balance, ela é contingenciada. Tudo que está off-balance, você vai pagar um preço lá na frente. E, às vezes, esse preço é 500% de multa. O valor que você guardou, ou, às vezes, nem guardou, porque você investiu, não captou barato, ele vai te prejudicar na hora que você for sair. Então, esse é um ponto, eu acredito que existe realmente esse período de informalidade por conta do nosso país. A gente não tem incentivo para iniciar um negócio. Então, eu acredito que existe, sim, um período de informalidade, mas a partir do momento que você está no setor de infraestrutura, num setor que é a galinha dos ovos de ouro, você precisa se organizar, porque senão você vai perder o time, você vai ficar para trás. E às vezes vai doer um pouco agora, mas lá na frente você vai dar risada. Porque os milhões aí desejados vai valer a pena. E eu acredito que é assim que a gente tem que pensar. Pensar de uma forma diferente, de uma forma estratégica, para lá na frente sair com um valor bom. E cuidar das ações na praia, né? Ou em qualquer lugar que vocês gostem. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria falar um pouquinho da contabilidade. Eu acho que algo que está no dia a dia de vocês, que vocês precisam se aprofundar mais. E eu deixo meus contatos aí, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer ponto que vocês queiram discutir, eu estou à disposição. Obrigado pela presença de vocês aí. Uma boa tarde a todos. Ok, perguntas, pessoal, para os nossos convidados? Vamos lá. Por favor, identifique o seu nome e a sua empresa. Por favor. Eu sou Ricardo Bertucci, da Stark Capital. Queria agradecer ao Rafael o convite para o evento. Droander também queria parabenizar os três, na verdade. Eu acho que vocês foram muito precisos com relação aos comentários, né? Eu venho de uma empresa que foi investida por fundo de private equity muitos anos, uma empresa de franquias. A gente foi sócio do Pátria há 10 anos e depois do Standard Bank. E eu sempre comento que foi espetacular, né? Eu fiz várias pós-graduações recebendo e não tendo que pagar. Então, aprendi a sair também de uma empresa familiar com todas as informalidades possíveis, e mais algumas, para uma empresa já há 18 anos completamente formal em todos os detalhes, até numa colher que sai da empresa. E isso a gente aprendeu com o private equity, né? É dolorido, né? Ainda hoje estava conversando com o provedor, eu falei, cara, é dolorido, mas quanto mais cedo você começa, mais cedo termina. Os 5 anos passam mais rápido. E hoje a gente dorme de noite, né? Porque naquela época, às vezes, não dormia de noite com tanta coisa acontecendo. E a minha pergunta é assim, eu fiquei curioso porque o Droander usou lucro líquido em vez de EBITDA. E se você não vê que também ter os 1.000 clientes mal precificados, porque geravam um faturamento igual dos 100 clientes, pode ter algum valor. Eu sei que no mundo real, né? Outro dia foi até engraçado, eu liguei para um provedor e ele falou assim, eu não estou querendo vender a empresa, vocês que me ligaram. Eu falei, cara, mas isso aqui não é Tinder, isso não tem valor. Quem ligou, quem procurou, o valor é EBITDA vezes alguma coisa. Quem procurou e quem deixou de procurar, isso aí, né, não cabe aqui. Então, acho que isso é uma coisa também que tem às vezes, que tem, o mercado está aquecido, as pessoas também acham que tem uma coisa, e, assim, pô, eu não quero vender, você me ligou, mas isso não leva o preço para cima. O preço é exatamente o que o Rafael falou, que o Rodrigo falou, e o Droander falou. É um multiplicador simple like that. Então, mas eu fiquei curioso com o lucro líquido, e se você não vê algum valor intrínseco, eu não saberia responder, tá? Estou te falando. Do cara que tem 1.000 mal precificados, por isso que ele tem 120 de faturamento, versus o cara que tem 100. Desculpa o teu nome mesmo? Ricardo, olha só que legal. Para mostrar, eu acho, quão aquecido está o nosso mercado da Stark Capital, né?
nós estamos com mandato de venda de uma operação, estamos no sell side e a Stark está no buy side, né? Estamos falando com o João, ele está analisando uma das... meu sócio lá. Que legal, que legal. Aliás, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá para a empresa, está muito bem feito. Obrigado, obrigado. Interessante. Na verdade, aquele slide, até a gente não está entrando no mérito de EBITDA, até porque a ideia do slide é fazer um slide bem simples, que fale a linguagem do nosso mercado. Então, quando tu entra em EBITDA, entra muito no tecniquez do negócio, acaba confundindo. Então, aquele slide é mais para desmistificar o fato do 10 e 12 vezes o faturamento, ou precificar por custo de assinante, e mostrar que o que interessa é realmente qual é a geração de caixa da empresa, do que entrar muito no mérito. Então, eu botei da maneira mais simples possível para falar a linguagem do setor, porque a maior parte do pessoal, dos provedores, acaba focando em crescer a operação e acaba delegando, terceirizando um pouco a responsabilidade. Então, a ideia foi realmente botar uma linguagem mais simples possível, né, para que o pessoal entenda realmente que é quanto a operação gera de caixa, que é o que vai formatar a decisão. E respondendo à tua pergunta, é bem comum acontecer isso, de tu ter muitos clientes mal precificados, né? Isso fere diretamente o resultado, até porque, pegando a linha do Tenório, muitas operações que a gente acaba avaliando no dia a dia, o pessoal diz, não, minha operação dá lucro, mas dá lucro porque tu acaba não tributando da maneira correta, né? Então, quando tu faz um ajuste ali da tua operação, tu vê que, na verdade, aquele preço que tu estava cobrando lá pelos 1.000 assinantes, aquele teus R$ 69,90 lá, se tu for tributar 100%, ele acaba dando prejuízo, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, respondeu. Mais alguma pergunta? Aqui, ó. Tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Sami, eu tenho um provedor de internet no leste de Minas, e eu também estou terminando minha graduação em economia. E o que vocês falaram, essa questão, a minha monografia também é dedicada ao estudo do mercado de internet, e o que vocês falaram sobre essa aglutinação e tudo, isso já não é questão de si, isso é quando isso vai acontecer, toda a teoria econômica mostra que a questão do empresário inovador, as empresas são um movimento certeiro. E tudo isso que vocês falaram, meu sonho é conseguir tentar implementando essa gestão mais séria para estar preparado futuramente a minha empresa, para também conseguir atrair capital. Só que o meu grande problema hoje é um sócio, que é meu irmão também. Então, tudo que eu vou tentar fazer lá, eu perco muito tempo tentando mostrar para ele o meu ponto de vista, às vezes eu não consigo provar meu ponto de vista, vou no dele, só volta para o meu quando a gente tem prejuízo. E a gente não pode deixar o cavalo estar passando arriado, esse é o momento para os provedores. Então, assim, vocês têm algum conselho para me dar? O que eu poderia fazer? Mas é meu irmão. É meu irmão. O seu irmão tinha que estar aqui, né, também assistindo a palestra. Outro problema, não vem. Difícil. Bom, é uma sociedade 50-50, sempre existe o risco de você ficar travado, né? Porque, afinal de contas, nada acontece se não tiver consenso numa sociedade 50-50. Então, é raramente recomendável assim, a gente falar para um cliente, olha, entra numa sociedade 50-50. É sempre melhor 50,01, porque, pelo bem e pelo mal, pelo menos tem um ali que está definindo todas as cartas, e fica bem claro. Porque 50-50 frustra mesmo, né? Tipicamente, as joint ventures 50-50 têm uma vida muito curta, né? O pessoal desfaz e tal. Eu não sei exatamente como é que você vai fazer para convencer seu irmão, mas eu acho que tem algum, precisa ver assim, se você vai conseguir convencer com o grande benefício que pode ter se tudo der certo lá na frente, ou então o grande risco de não fazer nada, né? Tem que ver se ele responde melhor ao medo de
de se afogar quando a água começar a subir, né, porque ela vai subir em todo lugar do Brasil, o CAC vai subir, o custo de aquisição de clientes vai subir, ou se ele vai ficar mais animado, vai ficar mais movido pelo benefício futuro, a possibilidade de fato, aposentar supernovo, com muita grana no bolso e tendo feito um bom trabalho. Enfim, é uma questão psicológica quase aí, cara. Muito bem, pessoal. Gostaria de agradecer ao Druander, ao Rodrigo Leite, ao Rafael Tenório pela presença, ok? Muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para os nossos convidados.